Olá pessoal, nossa equipe vai apresentar sobre o ECS, que é Elastic Container Service. Nossa equipe formada por Nathan Nobre, Paulo Miranda e Juan Felipe. Bom, e o que são containers Docker, né? Então a gente tem a arquitetura antiga no qual a gente tinha cada aplicação rodando em seu próprio sistema operacional. Esse sistema operacional ele rodava de forma virtual em cima de outro sistema operacional que é chamado de hipervisor. E esse hipervisor que seria o responsável por se comunicar com a infraestrutura física. Então a gente tinha para cada aplicação um sistema operacional que geralmente já era grande, e isso influenciava na performance. De eu precisar subir uma máquina virtual nova ou derrubar uma máquina virtual nova, geralmente era um processo mais lento. Já com a arquitetura Docker, a gente tem apenas um sistema operacional principal que roda em cima da infraestrutura, como se fosse um hipervisor. Em cima desse sistema operacional a gente tem o sistema Docker, né, que fica comunicando com o sistema operacional. E ele é o responsável por fazer a comunicação entre as aplicações e gerenciar qual aplicação irá rodar no momento, né? Então a gente tem que cada aplicação, ao invés de ter seu próprio sistema operacional, ela tem apenas algumas partes dos sistemas operacionais que ela precisa para poder rodar. Então isso faz com que as aplicações elas sejam muito menores do que eram antigamente utilizando uma máquina virtual. Então antes, uma aplicação A, por exemplo, precisava de um sistema Linux completo. Hoje eu só preciso de uma pequena versão do sistema operacional que chega em média de 20 a 30 megabytes. Então, a diferença é gritante. No slide anterior, a gente viu que cada aplicação da arquitetura Docker é chamada de container. Esses containers são especificados a partir de um arquivo chamado Dockerfile. Nele você vai ter basicamente o esqueleto daquela imagem do container. Então, como é que a gente pode especificar uma aplicação, né? Então, a gente pode utilizar as diretivas, os comandos que o Dockerfile permite, né? Aqui a gente vai mostrar a aplicação em Python. Então, como é que a gente pode fazer, né? Primeira coisa a gente vai dizer qual é a base desse container, né? Então, a gente vai utilizar um Ubuntu 16.04 como base. Então, quais são os comandos que a gente pode aplicar? A gente pode aplicar o copy, que seria basicamente copiar toda a pasta atual, né? Pasta ponto, para a pasta app dentro do container. Após isso, a gente vai rodar um comando, né? Que comando seria esse? O maker, dentro da pasta app. Então, a gente vai construir a aplicação. Por fim, a gente vai rodar o cmd Python e dizer qual a aplicação Python que a gente quer rodar. Então, essa aplicação que está dentro do container. Então, a diferença entre o run e o cmd é que o run ele é executado na hora da construção da imagem, e o cmd, como é o último comando, ele vai executar toda vez que a imagem subir. Então, a gente usa o termo subir ou descer um container, que é basicamente como se fosse o equivalente a ligar e desligar uma máquina virtual. Bom, outra coisa muito importante na arquitetura Docker é o Docker Compose. Então, vamos supor que você tem vários containers. Então, por exemplo, um container para o banco de dados, outro container para aplicação, um outro container, por exemplo, para analisar métricas. Então, com isso, fica mais difícil você conseguir controlar vários containers. Então, para isso, a gente utiliza da ferramenta Docker Compose. Ele é responsável por gerenciar vários containers, né? Então, eu posso subir vários containers de uma vez, eu posso descer vários containers de uma vez. Então, ele utiliza uma linguagem YAML para poder configurar. E você pode configurar nele, né, todos os ambientes de produção, teste e também todo o fluxo de integração contínua. Aqui você pode, por exemplo, nessa imagem você pode ver um exemplo, né? Você pode especificar como construir uma imagem, as portas que vai ficar liberada, onde vai ser armazenada as informações. Você também pode dizer qual o container subir antes de qual. Então você tem um controle maior de fazer isso utilizando o Docker Compose. Agora, vamos falar um pouco sobre o que é o ECS, o Amazon Elastic Container Service. Ele é um serviço de gerenciamento de containers altamente escalonável. Ele é mais rápido e facilita em diversas operações que nós temos que fazer com nossa aplicação, como a execução, interrupção e gerenciar os diferentes containers da nossa aplicação. Ele permite que nós iniciemos e interrompamos nosso aplicativo baseados em container usando chamadas simples de API. E também pode ser utilizado, né, para recuperar o estado do cluster de um serviço centralizado. E facilita ainda mais para aquelas pessoas que já têm uma familiaridade em utilizar instâncias EC2 da Amazon. Esses containers eles são definidos no ECS em algo que nós chamamos de Task Definitions. E eles podem ser usados
é de forma individual, como tarefas individuais, ou dentro de um serviço, que também é criado lá na plataforma da Amazon. Além de tudo isso, nós podemos ter mais controle sobre a infraestrutura. Podemos executar tarefas e serviços em cluster de instâncias do Amazon EC2, que é gerenciada por nós mesmos, né? E aqui, como foi falado um pouco anteriormente, a partir de um arquivo chamado Dockerfile, a nossa imagem da aplicação será criada e, posteriormente, essa imagem ela será publicada em um container, em um registro de container, né? E isso pode ser o Docker Hub, pode ser o Amazon SR, e esse registro de container é o que vai guardar essas imagens para que nós possamos construir o container posteriormente. Um dos aspectos da configuração do SS é as chamadas Task Definitions. Ela nada mais é do que um arquivo em formato JSON que descreve um ou mais containers que são necessários para a nossa aplicação, até um máximo de 10. Por exemplo, um container para a nossa aplicação propriamente dita, outro container para o banco de dados utilizado pela nossa aplicação e outras aplicações, subaplicações que nós vamos necessitar para deixar nossa aplicação principal rodando. E essas definições de tarefas elas podem ser consideradas como um esquema para o nosso aplicativo, né? Ela especifica vários parâmetros para o nosso aplicativo. Bem, agora iremos falar sobre o escalonamento de tasks. Uma task ou tarefa é uma instância de uma task definition dentro de um cluster. Após criar a task definition ou definição de tarefa para o aplicativo no Amazon SS, você deve especificar o número de tarefas que devem ser executadas dentro de seu cluster. O escalonador de tarefas do Amazon SS é responsável por colocar e posicionar as tarefas dentro do seu cluster. Existem diversas opções de escalonamento diferentes disponíveis, como por exemplo, você pode definir um serviço que executa e mantém um determinado número de tarefas sendo executadas simultaneamente. O Amazon SS possui recursos de escalonamento flexíveis para as tarefas e containers. Os escalonadores do Amazon SS utilizam as mesmas informações de estado do cluster que a API do Amazon SS utiliza para tomar as decisões de posicionamento adequadas. Também é possível especificar as estratégias de posicionamento de tarefas e restrições para executar as tarefas que melhor atendam às necessidades da sua aplicação. Por exemplo, você pode optar de especificar que as tarefas sejam executadas em várias zonas de disponibilidade, ou então, se for da sua preferência, especificar que as tarefas sejam executadas todas em uma única zona de disponibilidade. Aqui na imagem podemos ver um serviço composto pela Task Definition e sua descrição. Esse serviço contém X tarefas e o escalonador do Amazon SS é o elemento responsável por alocar essas tarefas daquele serviço dentro do cluster do Amazon SS. Para realizar o deploy de containers do Docker no Amazon SS, algumas plataformas podem ser utilizadas para armazenar as imagens de container, como por exemplo o Amazon Elastic Container Registry, o Docker Hub e o GitHub. O Amazon Elastic Container Registry, conhecido como Amazon SR, é um serviço de registro de imagens de container gerenciado pela AWS. Ele oferece suporte a repositórios de imagens de container privados, cujas permissões são definidas utilizando o AWS IAM, para que assim apenas alguns usuários específicos e determinadas instâncias do Amazon EC2 possam acessar aqueles repositórios e imagens de container. O Amazon SR realiza essa hospedagem de suas imagens para que venham a ser utilizadas posteriormente em aplicativos de container, como no próprio Amazon SS. Já o Docker Hub é um registro usado para hospedar e baixar diversas imagens. Ele pode ser visto como uma plataforma de compartilhamento e gerenciamento de imagens, ou seja, como um repositório onde os desenvolvedores e empresas podem publicar
suas soluções em forma de containers. Já o GitHub é conhecido como sendo uma espécie de rede social de desenvolvedores. Ela é uma das maiores plataformas online de trabalho colaborativo do mundo, onde os usuários compartilham seus projetos e pessoas de qualquer lugar do mundo podem trabalhar paralelamente neles. O GitHub ele é bastante conhecido e utilizado por diversos usuários devido ao seu sistema de controle de versão, que auxilia os programadores no desenvolvimento de software. Qualquer uma dessas plataformas pode ser utilizada para armazenar as imagens que posteriormente serão utilizadas nas aplicações de container do Amazon ECS. Aqui agora são apresentados dois exemplos de casos de uso do Amazon ECS, os microserviços e os trabalhos em batch ou trabalhos em lote. Em uma arquitetura de microserviços, um processo ou aplicação complexa é subdividido em serviços menores. Os containers são ferramentas ideais para a execução desses serviços, pois eles facilitam a modelagem desses serviços em uma imagem imutável com todas as dependências necessárias. Os containers podem se utilizar de qualquer aplicativo e linguagem de programação. A imagem do container é um artefato versionado, então isso pode ser utilizado para rastrear de onde elas vieram. E você pode realizar testes nos containers localmente. Além dessas características relacionadas aos containers, a arquitetura de microserviços também possui algumas vantagens próprias, como auto-scaling, integração contínua e implantação contínua. Em relação ao auto-scaling, a carga de aplicativos de uma arquitetura de microserviços pode ser alterada de acordo com o tempo. Um aplicativo responsivo pode expandir ou reduzir dependendo da carga real ou antecipada. Utilizando o Amazon ECS, você pode fornecer algumas ferramentas para escalar não apenas o serviço, mas também os próprios clusters. Por exemplo, o Amazon ECS pode ser utilizado para fornecer métricas para o CloudWatch, para monitorar a memória e a utilização da CPU dos clusters. Em seguida, utilizando dessas métricas, podem ser definidos alguns alarmes para expandir automaticamente o cluster quando os recursos estiverem se tornando insuficientes. A integração contínua e implementação contínua é um processo comum nas arquiteturas de microserviços, que se baseiam em containers do Docker. Através dela é possível criar um pipeline para executar as seguintes ações: monitorar as alterações em um repositório de código-fonte, criar uma nova imagem do Docker a partir dessa fonte, enviar a imagem para um repositório de imagens como o Amazon ECR ou o Docker Hub, e em seguida atualizar os serviços do Amazon ECS para utilizar a nova imagem em seu aplicativo. Em relação aos trabalhos em batch ou trabalhos em lote, os containers do Docker são especialmente adequados para cargas de trabalho em lote. As tarefas em lote costumam ter vida curta e podem ser realizadas paralelamente. Então você pode empacotar seu aplicativo de processamento em lote em uma imagem do Docker para que então ele possa ser implantado em uma tarefa do Amazon ECS. Estas são as referências utilizadas nessa apresentação e em seguida agora será apresentado um exemplo prático de utilização do Amazon ECS. Bom, pessoal, a gente já viu a parte teórica, agora vamos ver um pouco da prática, né? Então, para isso, a gente configurou uma aplicação simples, utilizando HTML, CSS, JavaScript. E a gente vai mostrar como é que a gente vai subir um container, no qual a gente vai rodar um servidor Apache, e nela a gente vai rodar essa aplicação. Então, a gente tem o nosso HTML, e aí vamos ver agora como é que está o nosso Dockerfile. Bom, o Dockerfile, basicamente, a gente faz ele em cima do Apache, usando PHP. E o que é que a gente vai fazer também? No comando 2 a gente vai copiar todos os arquivos index para a pasta var, www e html. E depois a gente vai dizer no comando 3 que o nosso pasta de trabalho vai ser ela. E no comando 4 a gente vai expor a porta 80 para a gente poder acessar a aplicação. E no comando 5 a gente vai rodar o servidor Apache. Então a partir daí a gente vai conseguir acessar a nossa página. Bom, agora a gente vai ver qual é o comando que a gente utiliza para poder gerar a imagem do Docker. Então, para isso a gente usa o build. A gente vai especificar qual é o nome da nossa imagem, com "-t", e a gente vai construir a imagem a partir do Dockerfile nessa pasta local. Bom, apareceu um aviso que diz que já existe um Apache rodando na nossa máquina local, só que ele gerou o Apache do Docker nesse endereço
que é o 172.17.02. Dado que a gente criou a imagem, agora a gente vai rodar o container, né? Então, para isso a gente usa o comando run, especifica qual é o nome da imagem e pronto. Então a gente já consegue rodar o nosso container. Agora a gente vai testar a aplicação abrindo um navegador com aquele endereço que foi nos informado. Bom, então a nossa aplicação basicamente adiciona tarefas em uma lista, né? HTML. Bom, então agora a gente vai subir esse container para o SS. A gente fez local, vamos fazer agora no SS. Nessa segunda etapa, agora iremos criar um repositório no Amazon Elastic Container Registry para armazenar a imagem do nosso container. Inicialmente, iremos clicar na opção para criar um repositório. Iremos deixar a opção de visibilidade privada, que já vem marcada por padrão. Iremos selecionar agora o nome do nosso repositório, como sendo app.ss, e as demais configurações iremos deixar como padrão. Podemos clicar em criar repositório. Ao criar o repositório, podemos clicar no repositório e vemos que ele não possui nenhuma imagem ainda. Então podemos clicar no botão View Push Commands, que irá apresentar os comandos necessários para subirmos a imagem do nosso container. Então o primeiro comando serve para realizar a autenticação do repositório que foi criado. Com o login tendo sido realizado, agora podemos realizar o build da nossa aplicação. Pronto, agora como o build já tendo sido realizado, podemos então utilizar um comando para atribuir uma tag à nossa imagem que foi criada. Por fim, agora iremos utilizar o comando de push para subir a imagem que foi criada para o repositório que havíamos criado no Amazon SR. Esse processo pode demorar algum tempo. Após subir a imagem, podemos voltar ao console da AWS, clicar no botão de refresh e podemos ver que a imagem que foi construída agora se encontra no repositório que foi criado. E essa imagem será utilizada para criarmos a nossa aplicação de container com o Amazon SS. Dando continuidade à nossa apresentação, nós vamos agora configurar o SS, que vai ser o serviço da AWS que vai ser responsável por gerenciar e criar os nossos containers, que nós subimos para o repositório da AWS. Primeiro passo, nós vamos criar um cluster. Então nós vamos vir aqui em criar cluster, clicar em EC2 Linux Network, que foi o modelo que nós vamos configurar, e damos um nome para o nosso cluster. Vamos deixar ele como instância sobre demanda, para ele criar instância sobre demanda. E aqui vamos dizer qual tipo da nossa instância EC2. Como a nossa instância EC2 é simples, não é muito robusta, nós vamos deixar ela como uma T3 Median, mas vocês têm que configurar de acordo com a aplicação que está subindo, né, com o container que vai ser criado. Vamos deixar somente uma instância e essas configurações aqui podemos deixá-las padrão. Vamos só mudar aqui o range das portas. Vamos deixar o range total de 0 a 65.535. Então ele vai pegar qualquer IP e qualquer porta. Deixamos o resto as mesmas configurações padrões e clicamos em criar. Aqui, nessa etapa, ele estará configurando o cluster que nós acabamos de criar, mais a instância EC2. Como vocês podem ver, as configurações já foram feitas. Nós vamos agora configurar, nós podemos ver aqui, né, o nosso cluster criado. E vamos configurar agora uma Task Definition.
Nesse passo aqui, iremos criar uma Task Definition. Podemos clicar aqui em Task Definition. Vamos criar do tipo EC2. Damos um nome aqui para nossa Task Definition. Vamos dar app SESC Task Definition. O tipo é EC2. O role, que é o papel, nós vamos deixar none, porque nós não configuramos nenhum. Vamos deixar o restante das configurações como estão. Na memória da task, vocês vão colocar aí uma memória que vocês acham que seja suficiente para a aplicação que vocês estão subindo. E aqui adicionamos o container. Damos o nome do nosso container. App SES container. Aqui nós vamos colar a URL da nossa imagem, que nós podemos pegar aqui no SR. Então copiamos e colamos aqui. Vamos setar um limite hard de memória. Vou deixar o padrão 128. E o mapeamento da porta do container, nós vamos colocar que será na porta 80. As demais configurações não precisam fazer nada. E adicionamos aqui o nosso container. Vocês podem ver que ele foi adicionado aqui. Dando continuidade, nós não mexemos nas demais configurações e clicamos em Create para poder criarmos a nossa Task Definition. Vamos ver aqui que com sucesso ela foi criada. Podemos ver que aqui nossa task já consta como ativa. Então, para dar continuidade e finalizar a configuração do SES, nós vamos agora configurar um serviço. Então, vamos vir em Cluster, entrar aqui no nosso Cluster. Na tab de serviços, vamos criar. O tipo do nosso serviço vai ser EC2, compatibilidade dele. A task vai ser a que nós acabamos de criar e o cluster é esse que nós estamos usando. Vamos nomear o nosso serviço como app SES Service. Deixamos padrão aqui o tipo do serviço, que vai ser de réplica. E o número de tasks, que vai ser a quantidade de réplicas da nossa aplicação que vão para o ar, com diferentes IPs e portas. Essas configurações deixamos padrão. E vamos para o próximo passo. Aqui nós podemos adicionar um load balancer, mas nós não vamos fazer isso agora. Vamos deixar sem nenhum. Também podemos adicionar um serviço de autoscaling, para deixar nossa instância escalonável, nosso serviço, mas também não vamos fazer isso. Podemos conferir o que nós fizemos até agora de configuração e só clicar em criar serviço. Serviço criado, podemos visualizá-lo aqui rodando. Vamos ver que nossa task está aqui rodando. Podemos ver os detalhes desse serviço. Então, vamos em Cluster. Podemos ver uma nova task aqui rodando. Nós vamos dentro dessa task. Vamos ver aqui um container que foi criado agora. Ao clicarmos aqui para baixar, nós vamos ver um IP aqui que foi gerado. Esse IP é justamente onde está hospedada a nossa aplicação. Então nós vamos abrir esse link aqui em outra aba e nós podemos ver a nossa aplicação rodando como queríamos. Então essa foi a configuração do SES. Nossa aplicação agora está rodando nesse IP que foi gerado, nesse IP e porta. Se tivéssemos gerado na parte de serviço outras instâncias de tasks, ele iria criar outras aplicações em outras portas aqui. A mesma aplicação, né, a nossa aplicação, criando outros containers em outras portas. Bom, esses foram os passos que nós precisamos fazer para configurar o SES. Agradecemos pela atenção de todos vocês que assistiram o vídeo até aqui e até a próxima.